Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós resolveremos alguns exercícios da unidade 2 do livro 3. Essa unidade está falando sobre reações químicas. Os exercícios são da seção para casa e começam na página 368. Então vamos começar. O sulfato de alumínio é utilizado como agente floculante no tratamento de água. Ele pode ser obtido pela reação do óxido de alumínio com ácido sulfúrico. Os coeficientes estequiométricos da reação citada e a fórmula molecular do sulfato de alumínio são. Então, vamos lá, vamos ver as nossas informações. Primeiro, ele está falando que ele pode ser obtido a partir da reação entre óxido de alumínio e ácido sulfúrico. Então, óxido de alumínio, a gente sabe que é um óxido, né? Óxidos são elementos binários, então ele vai ser formado somente por alumínio e o oxigênio, que nos óxidos sempre é o elemento mais eletronegativo. O alumínio, ele tem carga fixa, que é a carga mais 3, né? E nos óxidos, a gente sabe que o oxigênio tem carga menos 2. Para balancear essas cargas, o que a gente vai fazer? Aquele macetezinho, né? A gente vai cruzar aqui esses números, vai trazer o 2 para cá e o 3 para cá, para descobrir qual é a fórmula correta do óxido de alumínio, certo? Ele vai reagir com o ácido sulfúrico, H2SO4. Esse aqui é o nosso ácido sulfúrico que a gente já viu nas aulas de funções inorgânicas, certo? Alumínio, o óxido de alumínio reage com ácido sulfúrico, ele vai formar um sal, que é o sulfato de alumínio, mais água, certo? Por quê? Porque o óxido de alumínio é um óxido anfótero. O que significa isso? Desculpem. Significa que ele pode reagir com ácidos e com bases. Nesse caso, ele está reagindo com ácido para formar um sal. E como é que vai ser formado o meu sal, né? Se aqui eu tenho um ácido, então ele vai estar se comportando como uma base. Primeiro, sempre a gente vai vir aqui, ó, a base, o cátion que vem da base, sempre para formar o sal. E depois o ânion que vem do sal, né? Que vem do ácido. Como que a gente vai fazer agora? Balancear as cargas, né? A gente já sabe que o alumínio tem carga fixa, mais 3. Aqui, se eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem carga mais 1, então os 2 hidrogênios juntos têm carga mais 2. Então, o SO4 tem carga menos 2. Vou trazer o menos 2 para cá. E da mesma forma que a gente fez com o óxido, né? Para a gente balancear, para o somatório de cargas dar zero, a gente vai cruzar aqui, vai trazer o 2 para cá, vou colocar aqui entre parênteses o 3 para cá, que agora, ó, mais 3 vezes 2 dá mais 6, e menos 2 vezes 3 dá menos 6, o somatório vai dar zero. Então, nós já sabemos quem é o nosso óxido, nosso sal, né? O sulfato de alumínio. Então, a gente já pode eliminar, ó, essa aqui, por exemplo, né? A gente pode eliminar essa aqui, que a fórmula tá diferente. Podemos eliminar também essa aqui. As outras formas estão corretas, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai balancear a equação para descobrir esses coeficientes estequiométricos. E para balancear, a gente vai seguir a regrinha do macho. O que é a regrinha do macho? Metais, ametais, que é o mesmo que não metais, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. A gente vai seguir essa ordem para balancear. Então, vamos começar pelo meu metal, que é o alumínio. O alumínio, o que é balancear? Eu tenho que ver, ó, antes da reação acontecer, ou seja, antes da seta, né? E depois da reação acontecer, depois da seta, vocês têm que ter a mesma quantidade de todos os elementos, certo? Se a gente olhar o alumínio, ó, eu tenho 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui, então ele está balanceado. Aí a gente vai pro meu ametal, deixando o hidrogênio e o oxigênio para o final. Meu ametal é o enxofre. Aqui eu só tenho um enxofre, certo? Aqui, esse número 3, ele multiplica tudo que está aqui dentro do parênteses. Então, quer dizer que eu tenho 3 enxofres. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 3 aqui na frente. Eu nunca posso colocar aqui no meio da molécula, porque senão eu estou mudando a estrutura da molécula. Tem que sempre colocar aqui na frente, tá? Que agora é como se eu tivesse
3 moléculas de H2SO4, como se fosse H2SO4, mais H2SO4, mais H2SO4. No total, quantos enxofres eu tenho? 3, ok? Aí, agora a gente não tem carbono, então vamos para o hidrogênio. Ó, eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios vezes 3 moléculas, né? Se a gente olhar aqui, eu tenho um total de 6 hidrogênios. Então, aqui eu tenho que ter 6 também. Então, eu vou colocar o 3 aqui na frente, porque aí quando eu multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6 hidrogênios. E para o oxigênio, aqui eu tenho, ó, 3 vezes 4, 12, né? Mais 3 aqui, 15. Aqui eu tenho, ó, 3 vezes 4, 12, mais 3 aqui. Então, tenho 15 também, dos dois lados. Então, quais são os meus coeficientes estequiométricos? Aqui na frente, quando eu não tenho nada, é 1. Aqui é 3, 1, 3. Então, a letra D é a nossa resposta correta. Questão número 2, mais uma questão de balanceamento, de equilibrar os coeficientes da equação. O chumbo é obtido da galena, PbS, através da sequência de reações não balanceadas apresentada a seguir. Então, temos aqui, né, a nossa sequência de reações. A soma dos coeficientes estequiométricos representados por x, y, z e w resulta no valor. Então, a gente vai balancear. Vou repetir aqui para a gente ter mais espaço a nossa reação. Não vou botar as letras x, y, z e w. E também não vou colocar o estado físico, né, que é o que fica aqui entre parênteses, só para ganhar um pouquinho de tempo, porque na hora do balanceamento ele não vai fazer diferença, tá? Vai fazer diferença para outras coisas, mas não para o balanceamento, ok? Então, vamos lá, vamos começar, né, de novo, ó, a regrinha do macho. Vamos começar pelo nosso metal, que é o chumbo. Eu tenho, então, um chumbo antes da reação, um chumbo depois da reação. Então, tá correto, certo? Tá balanceado. Eu tenho aqui, ó, um enxofre após a reação, antes da reação acontecer, o enxofre após a reação acontecer. Também tá balanceado. Agora, oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui e aqui eu tenho 1 mais 2, 3, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um número aqui na frente que quando eu multiplicar por 2, né, esse número vai dar 3. Aí vocês já estão pensando, né? Ah, então é o número 1,5. 1,5 a gente representa por 3 sobre 2, né? 3 meios, certo? Se fosse para uma questão assim, só que a gente quisesse fazer, por exemplo, uma estequiometria, que a gente vai aprender mais para frente, que a gente quer saber só a proporção entre os elementos, aí a gente poderia parar por aqui, ok? Só que quando a gente balanceia, a gente nunca quer um número infracionário, a gente sempre vai querer os números inteiros. E o que eu vou fazer para deixar esses números inteiros? Eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Para quê? Para sumir com esse denominador aqui, que é 2, certo? Vou riscar aqui e botar aqui embaixo o 2, porque não está dando para enxergar direito, certo? Aqui é 3 sobre 2, ok? Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Quando eu multiplicar aqui por 2 também, ó, eu vou cortar esse 2 com esse 2 e vai me sobrar o 3. Aqui por 2 e aqui por 2, né? Que era 1 antes, multipliquei tudo por 2. Como eu multipliquei a equação inteira, ela continua balanceada, ok? Agora, vamos fazer aqui o somatório dos coeficientes, que são 2, 3, 2 e 2. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Então, o somatório é igual a 9, letra E. Questão número 4. A produção de fertilizantes desempenha um papel muito importante na economia do país, pois movimentam a indústria química de produção de insumos e a agrícola. Os fertilizantes superfosfatos são produzidos por meio da acidilação de rochas fosfáticas com ácido sulfúrico, de acordo com a reação.
A soma dos coeficientes estequiométricos mínimos inteiros para a reação é, então vou repetir aqui, Ca3, PO4, 2, opa, mais H2SO4, mais H2O e CaH2PO4, 2, mais, vou botar aqui embaixo, ó, CaSO4 vezes 2H2O, ok? Então, nós vamos começar pelo nosso metal, que é o cálcio. Eu tenho 3 cálcios antes da seta e 2 depois da seta. O que eu vou fazer? Vou colocar 2 na frente ou aqui, somando com o outro eu vou ter 3, certo? Eu, nesse caso, vou colocar o 2 aqui, ó. Por que eu vou colocar aqui? Porque o PO4, ó, eu já tenho 2 PO4 aqui e PO4 eu também tenho 2 vezes aqui. Ele já tá balanceado. Então, se eu botasse o 2 aqui na frente, eu ia desbalancear ele. Então, botei aqui na frente do cálcio. Quando eu fizer isso, a gente já viu que o fósforo tá balanceado, né? Eu tenho 2 e 2. O enxofre agora, eu tenho 2 aqui depois da seta. Então, eu vou botar um 2 aqui na frente, tá? Pra balancear o enxofre, ok? Agora, ok, nada, Natália. Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Mais 1, 8. 8 mais 2, 10, né? E não 9, né? A letra C que é a correta, não a letra B, ok? O coeficiente, a soma dos coeficientes, então, é 10, certo? Questão número 5. O magnésio é um elemento empregado na fabricação de fertilizantes e medicamentos, onde seus principais compostos, o cloreto de magnésio, pode ser obtido a partir da água do mar, a partir das seguintes etapas: precipitação, como hidróxido de magnésio, adição de uma solução aquosa concentrada de HCl e evaporação da água e separação do cloreto de magnésio. A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros da equação corretamente balanceada para a reação de formação do cloreto de magnésio descrita é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que escrever a nossa equação. Ele está dizendo que primeiro ele precipita o hidróxido de magnésio. Então, eu vou botar aqui, ó, MgOH2. E depois ele adiciona uma solução concentrada de HCl. Então, vou botar aqui, ó, mais HCl. Setinha. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, uma base mais um ácido. E a reação entre um ácido e uma base, né, é uma reação de neutralização que sempre vai formar um sal, que a gente vai montar a estrutura aqui, que é o cloreto de magnésio, né, mais a água, certo? Então, vamos montar aqui a estrutura do nosso sal. Primeiro, sempre vai vir o nosso cátion, e o cátion sempre vem da base, que é o magnésio, certo? Depois, para o nosso sal ser completo, a gente vai botar o nosso ânion, e o nosso ânion sempre vem do ácido, né? Então, nesse caso aqui é o cloro. Agora, nós precisamos acertar aqui, né, as cargas dessa molécula. Então, olha só, o OH, a hidroxila, tem carga -1. Como eu tenho duas hidroxilas aqui, ó, a carga delas é -2. Isso quer dizer, para isso aqui ser uma molécula neutra, a carga aqui vai ter que ser +2. Então, a gente sabe que a carga do magnésio é +2. E para o cloro, a gente tem aqui um hidrogênio, sabemos que a carga do hidrogênio é +1, certo? Então, para essa molécula ser neutra, a carga do cloro vai ter que ser -1.
Quando a gente colocar aqui no nosso sal, a gente vê que essas cargas não se neutralizam, né? O que eu vou fazer para neutralizar? Mais uma vez, vou cruzar aqui, trazer o 1 para cá. Eu não preciso colocar quando for o número 1. E o 2 para cá, MgCl2. Esse é o meu sal, ok? Vou repetir aqui embaixo toda a minha reação, só para a gente não confundir com os numerozinhos das cargas que eu coloquei em cima, tá? Para a gente poder balancear agora e achar a soma dos coeficientes estequiométricos, ok? Então, só vou repetir aqui. Então, vamos começar pelo nosso metal, que é o magnésio. Tenho um magnésio antes e um magnésio depois. Então, tá balanceado. Em seguida, vamos para o nosso ametal, que é o cloro. Eu tenho um cloro antes, mas eu tenho aqui, ó, 2 cloros depois, certo? Então, eu vou colocar aqui na frente o número 2, ok? Vamos agora para os hidrogênios. Eu tenho 2 mais 2 aqui. Eu tenho 4 antes. Então, depois eu tenho que ter 4 também. Então, eu vou colocar aqui o 2, porque eu multiplicando 2 vezes 2 dá 4, né? E vamos conferir o oxigênio. Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Então, tá todo certinho, ok? Normalmente, numa reação de neutralização, que é uma reação entre ácidos e bases, formando sal e água, quando a gente termina de balancear o hidrogênio, o oxigênio já sempre vai estar certinho, ok? Então, aqui nós temos o coeficiente 1, coeficiente 2, 1, 2. Então, o somatório desses três valores dá 6. Então, aqui a nossa resposta é a letra B. Vamos para a questão número 6. O óxido férrico, Fe2O3, que é popularmente conhecido como ferrugem, é o composto originado pela corrosão do ferro. Reação química entre ferro metálico e oxigênio molecular. Assinale a alternativa que corretamente apresenta a reação química balanceada para este processo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que a gente vai poder eliminar aqui. Porque ele está dizendo que a reação ocorre entre o ferro metálico. Ferro metálico. E quem é o ferro metálico? É o ferro puro, certo? O elemento ferro sozinho. Então, a gente já pode tirar aqui, ó, que tem um FeO2, FeO, que não é o ferro metálico. Aqui tem um óxido, certo? Também podemos tirar a letra B. Por que a letra B? Porque Fe2, esse não é o ferro é o Fe puro, sozinho, certo? Então, ferro metálico. Vai reagir com o oxigênio molecular. Quem é o oxigênio molecular? É o gás oxigênio. E a gente sabe que a fórmula para o gás oxigênio é O2, certo? Então, a gente pode eliminar aqui, ó, a C e a A, né? E temos aqui a nossa resposta, né? Que é a letra D. Vai originar, então, o ferro, o óxido de ferro, certo? E se a gente balancear, né? Aquele, a gente tem uma fraçãozinha, eu vou balancear junto com vocês, mas nem, a gente vê que nem sempre a gente precisa, né, dos coeficientes inteiros. Aqui no caso ele não pede. Então, vamos lá. Vamos começar pelo nosso metal, que é o ferro. Antes eu só tenho um, depois eu tenho 2, certo? Então, vou colocar aqui na frente 2 ferros, ok? Lembrando que a gente nunca pode colocar aqui para não alterar a estrutura da molécula e criar uma molécula que não existe, certo? Agora, oxigênio. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Eu tenho que colocar aqui um número, né? Que multiplicando por 2 tem que dar 3. Esse número é 1,5 ou a fração, né, que é mais correta, 3 sobre 2. Porque quando eu multiplicar 3 sobre 2 vezes 2, eu corto os denominadores e fico só com 3, certo? Então, é o mesmo coeficiente daqui. Então, letra D, nossa resposta correta. Questão número 7. O ácido sulfúrico é um dos compostos químicos de maior importância comercial, sendo utilizado como matéria-prima para diversos produtos,
tais como fertilizantes, derivados de petróleos e detergentes. A produção de ácido sulfúrico ocorre a partir de 3 etapas fundamentais. 1. Combustão do enxofre para formar o dióxido de enxofre. 2. Conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre a partir da reação com o oxigênio molecular. 3. Reação do trióxido de enxofre com água para formar o ácido sulfúrico. Com base nessas informações, responda o que se pede a seguir. Dados S igual a 32, a gente tem aí a massa do enxofre. Apresente as equações químicas balanceadas para as reações das etapas 1, 2 e 3. Nesse caso aí, a gente nem precisava da massa do enxofre aí, 32 que ele deu, né? Mas aí tá dizendo que é uma questão adaptada, provavelmente na questão original precisava. Então, vamos lá. Reação número 1, vamos representar aqui. Ele está falando que o enxofre sofre combustão, enxofre sofre combustão para formar o dióxido de enxofre. Então, o enxofre, a gente tem o S, certo? O enxofre sólido, mas toda combustão a gente vai sempre reagir com gás ou oxigênio. Qualquer combustão precisa de um comburente, que é o gás oxigênio. E aí vai formar o dióxido de enxofre que ele está falando, ó, SO2. Dióxido, porque eu tenho 2 oxigênios de enxofre. E essa reação já está balanceada. Eu tenho um enxofre antes e um enxofre depois, 2 oxigênios antes, 2 oxigênios depois. Vamos fazer então a número 2. A conversão do dióxido de enxofre, que a gente sabe que é o SO2, é em trióxido de enxofre a partir da reação com oxigênio molecular. Então, o dióxido de enxofre, ele também vai reagir com oxigênio molecular para formar o trióxido de enxofre, certo? Então, o enxofre aqui já está balanceado, né? Agora, o oxigênio não tá. Eu tenho 2 antes e 3 depois. Então, eu tenho que aqui na frente colocar um númerozinho e quando multiplicado por 2, vai dar 3. Como a gente já viu, a gente tem o 3 sobre 2, ok? E a equação número 3. O trióxido de enxofre que foi formado, o SO3, reage com a água, formando o ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos ver se ela está balanceada. Eu tenho um enxofre, 3 oxigênios mais um aqui, 4, né? E aqui eu também tenho 4. 2 hidrogênios. Minha reação está balanceada. Então, essas aí são as 3 reações, né? Que formam as 3 etapas até a formação da chuva ácida, né? E todas elas balanceadas. Se a gente quisesse coeficientes inteiros, a gente teria que multiplicar essa aqui por 2, certo? Aí, o que a gente ia obter, ó? 2SO2 mais 3O2, dando 2SO3. Também é possível, ok? Questão número 8. Hidrogênio reage com nitrogênio, formando amônia. A equação não balanceada que representa essa transformação é... Aí temos aqui, né? Outra maneira de escrever essa equação química, mas agora balanceando e representando as moléculas dos 3 gases é... Então, para a gente facilitar, o que a gente vai fazer? Vamos começar balanceando aqui a nossa equação, tá? Vou repetir ela aqui, ó. H2 mais N2, dando NH3, que é a amônia, ok? Vamos começar pelo nitrogênio, meu ametal. Tenho 2 aqui, né? Aqui eu só tenho 1, vou colocar o 2 aqui na frente. Agora, vamos conferir os hidrogênios. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6. Aqui, então, eu vou colocar um 3 aqui na frente para multiplicar, né? 3 vezes 2, 6. Então, ele está balanceado.
que significa esse 3? Significa que eu tenho 3 moléculas de H2, certo? Então, é como se eu tivesse H2, ó, H ligado a H, H ligado a H, H ligado a H, certo? Mais o N2, que é o N ligado com N, dando 2 vezes o NH3, ou seja, 2 moléculas de NH3. Ó, 1, 2. Ah, eu preciso, Natália, fazer agora as ligações? Não, não precisam, tá? Nesse momento não precisa, só estou mostrando para vocês como que fica. Porque ele está dizendo que cada bolinha, né, é um átomo, certo? A bolinha pequena é o átomo de hidrogênio, a bolinha grande é o átomo de nitrogênio. Então, a gente vai comparar, ó. Onde que eu tenho aqui, ó, 3 moléculas de H2. Como seriam essas 3 moléculas de H2? Seria o H ligado ao H, H ligado ao H, H ligado a H. Onde que é o único caso que eu tenho isso? É aqui na letra B, né? Ó, 3 moléculas de H2 mais o N2, uma molécula de N2 que está aqui, mais 2 moléculas de NH3, que é o nitrogênio com 3 hidrogênios, certo? Então, aqui, ó, nossa resposta correta é a letra B, certo? Vamos para a questão número 9. O ferro metálico foi obtido na antiguidade a partir de meteoritos que apresentavam grande quantidade desse elemento na forma metálica. Atualmente, o ferro é produzido pela reação onde o monóxido de carbono e a hematita, segundo as equações a seguir. Então, nós temos aqui as equações. Ele quer saber os valores de x, y, z e w. Então, vou repetir aqui, ó. C mais O2 dando... Opa! O2 dando CO. Vamos balancear, né? Por enquanto, o carbono já está balanceado. Mas o oxigênio, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, eu preciso colocar o 2 aqui na frente. Quando eu fizer isso, quando eu colocar o 2 aqui na frente, eu estou desbalanceando o carbono. Então, vou precisar colocar o 2 aqui na frente também. Sendo isso, a gente já sabe que x vale 2 e y vale 1, né? Nós só temos uma opção, que é a letra A. Sabemos que é a letra A, ok? Aqui, para a gente achar Z e W, ainda bem que a gente já tem esses valores, né? Porque aqui é uma equação de oxirredução, que é um processo diferente, que a gente ainda não aprendeu. Mas vamos aprender como é que é balancear uma reação de oxirredução, ok? Mas aqui nós já temos a nossa resposta a partir de x e y, né? Que valem 2 e 1, respectivamente.